Senhoras e senhores, boa noite. Informamos que este é um ato oficial e acadêmico. Por isso, solicitamos que não sejam utilizados cornetas, apitos e demais aparelhos sonoros para o bom andamento da cerimônia. Informamos ainda que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo site da Fundação RTVE. Damos início à cerimônia de colação de grau dos formandos em Ciências Sociais, Museologia, Filosofia e História do segundo semestre de 2014 da Universidade Federal de Goiás. Fazem parte da mesa diretiva os seguintes homenageados: Pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, professor Luiz Melo de Almeida Neto. Vice-diretora da Faculdade de Ciências Sociais, professora Janine Helft Colasso. Paraninfa da turma de Ciências Sociais, professora Maria Luísa Rodrigues Souza. Coordenador do Bacharelado em Ciências Sociais, Políticas Públicas, professor Robinson de Sá Almeida. Coordenadora da Licenciatura em Ciências Sociais, professora Isabela Maria Tamasso. Paraninfo da turma de Museologia, professor Jean Tiago Batista. Coordenadora do curso de Museologia, professora Ivanilda Aparecida Andrade Junqueira. Diretor da Faculdade de História, professor Noé Freire Sandes. Paraninfa da turma de História, professora Libertá Borges Bittencourt. Vice-diretor da Faculdade de Filosofia e coordenador do bacharelado, professor Cristiano Novaes Rezende. Paraninfo da turma, professor Renato Moscatelli. Coordenador administrativo da Faculdade de Filosofia, Fernando Misquilin. Fazem parte da tribuna de honra, extensão da mesa diretiva, os seguintes homenageados: servidora docente homenageada do curso de Ciências Sociais, professora Eliane Gonçalves. Servidora técnico-administrativa homenageada da turma de Ciências Sociais, Ana Raquel Aires Ribeiro Fernandes. Servidores docentes homenageados do curso de Museologia, professor Rildo Bento de Souza. E professora Ana Carina Calmon de Oliveira Rocha. Servidor técnico administrativo homenageado do curso de Museologia, Marcelo Riso. Servidor docente homenageado do curso de Filosofia, professor Almiro Schultz. Servidora técnico-administrativa homenageada do curso de Filosofia, Adriana Oliveiro de Santana. Servidora docente homenageada do curso de História, professora Dulce Oliveira Amarante dos Santos. Servidora técnico-administrativa do curso de História, Maria da Glória Neves. Registramos e agradecemos a presença dos servidores docentes e técnicos administrativos da Faculdade de Ciências Sociais,
da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de História da UFG, que prestigiam o evento. Com a palavra, o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, professor Luiz Melo de Almeida Neto. Boa noite a todas as pessoas. Declaro aberta a cerimônia de colação de grau dos formandos em Ciências Sociais, Museologia, Filosofia e História da Universidade Federal de Goiás. Convido os formandos e as formandas a ocuparem seus lugares. Convido à frente o formando Geraldo Márcio da Silva para cantar o hino nacional, acompanhado pela Orquestra de Metais da Casa de Arte, da Subsecretaria Estadual de Educação de Aparecida de Goiânia, sob a regência do maestro Francinaldo Rodrigues. Convido os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional.
Espero, Brasil, que todos cumprais com vosso dever. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravai com burril nos pátrios anais o vosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, com a bondade. Servir o Brasil na guerra e na paz, na sombra da lei, a brisa gentil, o labor erguei de um belo Brasil. Ei, ó Zus, ó Zus. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos esse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Espero, Brasil, que todos cumprais com vosso dever. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravai com burril nos pátrios anais o vosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Servir o Brasil sem esmorecer, com ânimo e audaz, cumprir o dever na guerra e na paz, a sombra da lei, a brisa gentil, o labor erguei de um belo Brasil. Ei, ó Zus, ó Zus, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, ó lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergue da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos esse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido a formanda Joana Cirlei da Costa Porto para, em nome das turmas, prestar o juramento. Prometo exercer minha profissão, fiel aos preceitos de sua ética, com firmeza e honestidade de propósito. Prometo dedicar minha inteligência, honra e fé para elevar a criatura humana, construir a grandeza do Brasil e buscar a união dos homens e povos. Assim prometo. Para receberem a outorga de grau, em nome das turmas, convido as formandas
Fernanda Vilela Silva, Alessandra Ribeiro Carneiro, Carine de Assis Oliveira Soares e Graciela Inês Sturmer. Eu, Luiz Melo de Almeida Neto, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República e por competência delegada pelo excelentíssimo reitor, vos confiro o grau a que fizestes jus e pelo qual doravante sereis chamados. Convido os formandos e as formandas, agora já graduados, a sentarem-se. Para proferir seu discurso, convido a oradora das turmas de Ciências Sociais e Museologia, Natália Nunes Aguiar. Boa noite a todas e todos, aos amigos e familiares, ao pró-reitor de graduação, Luiz Melo, e à mesa como um todo. É um prazer estar aqui hoje, noite que simboliza o final de uma jornada que, embora não tão longa, representa um crescimento profissional e pessoal imensurável. Agradeço aos colegas do curso de Ciências Sociais e aos concluintes do curso de Museologia pela oportunidade de servir-lhes de porta-voz numa ocasião tão especial em que receberemos o título de cientistas sociais, seja como bacharéis, licenciados ou habilitados em políticas públicas e de museólogos. Durante o curso de Ciências Sociais, tivemos que escolher um foco e, de certa forma, especializarmos-nos em uma das 3 principais áreas abordadas: antropologia, ciência política e sociologia. Cumprimento os colegas pela decisão tomada por cada um e desejo que nela se realizem. Desejo-lhes que se realizem ainda no caminho que escolheram traçar depois da graduação, seja como professores do ensino médio ou superior, seja como pesquisadores, assessores, avaliadores de políticas públicas ou em qualquer outra profissão. E aos colegas da Museologia. Aproveito a ocasião para felicitar aos concluintes que foram aprovados em programas de pós-graduação na UFG ou em outras universidades. Hoje, gostaria de falar-lhes sobre as ciências sociais, o que são, como surgiram e como nós, formandos, na condição de cientistas sociais, atuaremos. Infelizmente, muito pouco se conhece sobre elas e grande parte do que se comenta advém de preconceitos. Dizem que vivemos imersos num mundo de teorias e pouco sabemos da vida real, que somos todos marxistas, socialistas, chavistas, feminazes, gaysistas e uma infinidade de ismos atribuídos aos prefixos mais diversos. A verdade, porém,
é que todo este conjunto de pressuposições é exatamente o que não somos. As ciências sociais sequer são uma só ciência, quanto mais uma só linha de pensamento ou um só método de investigação e interpretação da realidade. Não nos atemos a uma só realidade, a um ponto isolado do tempo ou a uma só sociedade. As ciências sociais são dinâmicas temporal, geográfica, social, teórica e metodologicamente. São interdisciplinares de maneira que, ao mesmo tempo que lançamos mão da psicologia, do direito, da história, da filosofia ou da geografia, para citar algumas fontes construídas, contribuímos com tais áreas de conhecimento. As ciências sociais são interdisciplinares também à medida que antropologia, ciência política e sociologia são interdependentes e complementares, ao mesmo tempo que cada uma se constitui como uma ciência específica, com métodos, técnicas e objetivos próprios. O que, no entanto, não impede que uma pegue emprestado da outra métodos e teorias que se adequem aos objetivos de sua própria pesquisa. Outra importante característica das ciências sociais é que não se tratam de meras teorias, isoladas da realidade. Elas jamais viram as costas para seu objeto máximo, a sociedade. O mundo empírico nunca está desconectado de qualquer teorização que nos proponhamos a elaborar sobre ele. As ciências sociais surgiram como resposta às novidades da modernidade. O fim da Idade Média trouxe consigo novas visões sobre os homens, as mulheres, os deuses e religiões. O contato com outros povos levou os europeus a refletirem sobre suas certezas, sua cor, sua língua, seus hábitos. O modo de produção, antes feudal, alterava-se. A população crescia, a ciência ganhava importância. O mundo experimentava mudanças numa velocidade até então desconhecida. Os Estados-nações impunham normas dentro e fora de seus territórios. Posteriormente, os monarcas foram desafiados. Em meio à chamada Revolução Industrial, emergiu uma revolução social. Os franceses gritaram posteriormente por liberdade, igualdade e fraternidade, enquanto, porém, continuava-se a escravizar os africanos, a assassinar os nativos americanos, a subjugar os não-brancos, as mulheres, os não-cristãos. Foi neste contexto que emergiram as ciências sociais. Como surgiram as sociedades, suas normas e seus soberanos, foram questões às quais os justnaturalistas se dedicaram. Por que obedecemos normas? E por que não? Foram questões centrais nos trabalhos de Émile Durkheim. Por que há ricos e miseráveis? Por que tantos miseráveis trabalham para produzir as riquezas de poucos? Foram inquietações apresentadas por Karl Marx. E ainda, por que os filhos obedecem aos pais? Por que seguimos líderes e neles confiamos? Por que obedecemos ao Estado? Foram questionamentos que levaram Max Weber a propor os conceitos de poder tradicional, carismático e racional legal e a dedicar-se ao estudo das ações e relações sociais. Os antropólogos inquietaram-se. Por que os outros não se vestem como nós? Por que não oram para o nosso Deus? Não se casam como nós? Não comem, dormem ou moram como nós? Por que não tratam seus mortos e contam suas histórias como nós? E o conceito de alteridade foi central para a pesquisa antropológica. Desde então, as ciências sociais vêm passando por inúmeras mudanças. O primeiro passo depois de terem criado raízes foi a criação de ramos. Ramos estes tão diversos que não vale a pena tentar abordá-los aqui, pois levamos 4 anos tentando conhecer tantos quantos pudéssemos. E com as mudanças nas ciências sociais, que por sua vez acompanharam as mudanças da própria sociedade, alteraram-se também nossos conceitos. Democracia, liberdade, igualdade e equidade já não significam o mesmo. Porém, a principal mudança para tratarmos nesta noite é outra. Enquanto, durante o curso, nós estudantes percorremos a história das ciências sociais, passamos por nossa própria e incrível transformação. Quando ingressamos na faculdade, somos mulheres, negros, ateus, umbandistas, homossexuais, transgênero, prostitutas, pobres, presidiários, desempregados, aidéticos.
O somos, não porque pertencemos às estatísticas de tais grupos, mas porque por eles nos sensibilizamos, porque enxergamos suas dores, seus porquês, sua liberdade. Enxergamos que sofrem com preconceitos, intolerância, julgamentos, revelados através de palavras, leis e inúmeras vezes através de agressões físicas. Preconceitos que matam, se não pelas mãos de quem o tem, pelas de quem com ele sofre. Ainda que não pertençamos necessariamente a alguma minoria, enxergamos que determinados grupos da sociedade, embora possam ser maioria numérica em alguns casos, vivem sob os efeitos de uma assimetria de poder e oportunidades que promove desigualdades, discursos opressores e injustiças que devem ser analisados, compreendidos e transformados. Contudo, conforme avançamos nos estudos, aprendemos a deixar de lado as paixões e a colocar a ciência à frente. Aprendemos como analisar a realidade, descobrir porquês e encontrar soluções. As ciências sociais não nos dão uma teoria única para interpretar a história ou um caminho singular para buscar melhorar o que apresenta problemas. Aprendemos que uma política pública não é eficaz ou falha apenas por causa do governo ou partido que a elaborou. Aprendemos também como se dá o jogo político numa tomada de decisão. Somos levados a refletir sobre o porquê de existir uma lei específica, por exemplo, contra a violência doméstica, em relação à violência doméstica contra mulheres. Não é simplesmente porque somos do suposto sexo frágil ou porque o pessoal dos chamados direitos humanos se simpatizam conosco, mas porque, ao olharmos para a sociedade, as pesquisas revelam que existe grande porcentagem de crimes cometidos dentro do ambiente doméstico contra esposas, mães, filhas, enteadas ou sobrinhas. E para que tais crimes sejam eficientemente investigados, punidos e combatidos, foi necessária a criação da referida lei e de delegacias especializadas. Da mesma maneira, aprendemos a defender ou a criticar a existência do Dia da Consciência Negra, a criação de cotas para admissão em universidades e instituições públicas, a luta pela aprovação de uma lei que especifique o crime de homofobia. O mais importante é que nossa defesa ou crítica deve ser baseada não em empatias ou antipatias, mas em dados retirados da sociedade, séria e metodologicamente analisados. Hoje, somos capazes de identificar na sociedade questões, analisá-las, debatê-las e propor melhorias, de interpretar a realidade à luz de teorias e de teorizar sobre ela. Somos capazes de defender nossos pontos de vista frente a colegas e à sociedade, de inspirarmos-nos em casos de sucesso, aprender com erros, apontarmos falhas, bem como novos caminhos a serem tomados. Somos capazes, de acordo com cada habilitação, de transmitir nossas inquietações aos alunos do ensino médio, guiá-los em reflexões e aceitar maneiras distintas das nossas de enxergar a realidade, de ensinar teorias e métodos aos novos cientistas sociais do ensino superior. Somos capazes de elaborar e executar planos de pesquisa ou de intervenção, de elaborar, propor, aplicar e analisar políticas públicas. Somos capazes de conhecer o outro para além do que está em pedra ou papel e estranhar nossas naturalidades como antropólogos, de analisar aspectos macro ou micro da nossa sociedade e dos indivíduos que a compõem como sociólogos.